Não sei. Senhor Deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Agradeço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só que há algumas questões que eu gostava de reafirmar e esclarecer, aprofundar um pouco mais 3 ou 4 questões que me parecem importantes. O Sr. Engenheiro António Iglesias, enquanto responsável ao longo de 22, 23 anos, por equipas técnicas dos estaleiros, fez já aqui hoje um conjunto de afirmações que são relevantes e que nos permitem confirmar algumas percepções que fomos tendo ao longo destas 14 audições anteriores. E, por isso, agradeço também a sua prestação aqui hoje. E a propósito do Atlântida ainda, disse e reafirmou várias vezes que houve uma parceria entre as Estaleiras Navais e a Atlantic Line, o que faz sentido, é um contrato, portanto há aqui uma parceria de trabalho, e é para si, penso que foram as palavras que disse, incompreensível não terem chegado a acordo para a entrega do Atlântida ao Atlantic Line. Disse ainda hoje, uma pergunta que eu lhe coloquei há bocadinho, que a Atlantic Line tem responsabilidades nisto tudo, tem fortes responsabilidades nisto tudo. A pergunta que lhe faço é se haveria ou não melhor forma, na sua opinião, e na opinião que percebe dos estaleiros, dos trabalhadores, dos técnicos, das pessoas responsáveis, se havia ou não melhor forma de defender o interesse público em todo este processo. E uma outra pergunta também que lhe fazia é se teve conhecimento de alterações contratuais ao contrato inicial para o Atlântida. Foi aqui referenciado ao longo das audições que houve houve 2 alterações ao contrato. Eu gostava de que me explicasse também, já agora, se me permite, acho que era importante, percebermos como é que essas alterações foram efetuadas, que percepção que a equipa técnica foi tendo dessas alterações e que efeitos é que isso teve no trabalho do Atlântida. Disse ainda hoje que a fiscalização do navio Atlântida, penso, não tenho dúvida, que para garantir a qualidade do navio, para garantir, digamos, o contrato, e garantir os normativos que existem em relação a este tipo de navios, para a entrega ao Atlantic Line, havia uma fiscalização permanente. E que o fiscal, engenheiro Nuno Lima, penso que foi o nome que aqui afirmou, engenheiro Nuno Lima, deixou de acompanhar, palavras suas, deixou de acompanhar o Atlântida um mês antes das eleições dos Açores. Eu gostava que, à volta disso, foi o que afirmou aqui. Qual é a sua interpretação para esta sua afirmação? A afirmação é sua. Eu gostava que explorasse um pouco mais, ou explicasse um pouco mais o que é que significou isso de um fiscal, com a importância que tinha, ter saído do acompanhamento do navio Atlântida um mês antes das eleições. O que é que isso significa? O que pode ter significado na conclusão final do Atlântida? Diga-nos, portanto, o que é que deveria ter acontecido com o Atlântida. E diga-nos também, eu gostava, uma pergunta que lhe fazia aqui, e é um bocadinho, se me permite, uma pergunta síntese de várias questões colocadas, é que se o navio estava ou não em condições de ser entregue. Eu gostava uma resposta inequívoca da sua parte, se o navio estava ou não em condições de ser entregue nos termos em que estava. A propósito ainda do senhor, e uma outra questão, e para terminar, Sr. Presidente, a propósito do ex-ministro da Defesa, Augusto Santos Silva, que esteve nesta comissão, afirmou aqui nas respostas que foi dando, que nesse período não se reforçou a equipa técnica. Eu até diria que se perdeu, não é só reforçou, perdeu-se a equipa técnica, foi o que aqui referenciou, quando saíram pessoas da importância que aqui disse para o trabalho, para o acompanhamento dos navios e pela importância estratégica que tinham para a construção desses navios. E disse também que a tutela não era exigente. As palavras são suas. E a pergunta que eu lhe faço é, como a tutela não exigente, como a equipa técnica a ficar reduzida e muito desfalcada, com os navios a terem permanentemente prejuízo ao longo dos anos em que eram construídos pela empresa. E com os estaleiros a perderem competitividade no mercado internacional, e com um plano de reestruturação em 2011 que apontava para uma saída de 420 trabalhadores, a pergunta que eu lhe faço é que perante este cenário, e perante o endividamento também que lhe demonstrei aqui durante as perguntas que lhe coloquei, perante o cenário que estava estabelecido na empresa, que futuro tinha a empresa em 2011 neste quadro? Que futuro tinha? Por este caminho, o que é que tinha que alterar? Não alterando, onde é que é a empresa? Nós sabemos a resposta, mas eu gostava de ver a sua resposta. Muito obrigado.